começando na costura, quer costurar sintético, mas ainda tem dúvida se sintético descasca? Muito prazer, eu sou Dani Delinski, professora de costura criativa, trabalho com sintético e hoje eu vim trazer algumas dicas e falar para você se sintético descasca. Então vamos lá, sintético descasca. Mas calma, não são todos eles. O mercado evoluiu muito e hoje existem outras composições de material. E é isso que eu preciso que você entenda quando a gente fala em sintético. A primeira coisa é você entender que sintético não tem origem animal, ok? Então não tem nenhuma base animal aqui. Tudo que tem base animal é couro. Sintéticos são feitos a partir de polímeros, né? Então eles podem ser produzidos com uma base que a gente chama de PVC ou com uma outra base que a gente chama de PU. O que acontece quando o sintético descasca? O sintético que descasca, ele tem uma configuração com a base de PU. Ele é feito com essa massa que é natural dela precisar esfarelar ao longo do tempo. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o PU, ele entra num processo chamado hidrólise, que é quando acaba a vida útil desse material e ele precisa buscar oxigênio na atmosfera e aí começa a esfarelar. Já aconteceu aí com você e você ficou se sentindo culpada porque guardou a bolsa e a bolsa começou a esfarelar, ou a calça, ou a jaqueta? Isso é muito comum de acontecer. E eu posso te garantir que não tem o que você fazer quando o material passa pelo processo de hidrólise. Por quê? Porque é um processo natural da composição de poliuretano. Ele vai precisar buscar esse oxigênio e vai esfarelar, ok? Sobrando apenas a malha, o substrato que nós temos ali embaixo. Isso é natural. Agora, vocês vão me perguntar, Dani, mas eu comprei uma bolsa e faz 1 ano e ela começou a esfarelar. Sabe por que isso acontece? Porque esse material ele tem um tempo de vida útil. E isso não está relativo a uma marca ser melhor ou outra marca ser pior. Isso está relativo ao tempo de produção. Entendam o seguinte, quando o material é produzido lá na fábrica, ele leva um tempo para ser vendido da fábrica para o produtor. Depois, o produtor usa esse material e distribui aos lojistas. Depois, você vai lá e compra. O consumidor chega e compra esta mercadoria. Quanto tempo isso leva? Isso pode variar muito, porque eu posso produzir hoje e vender amanhã e o lojista vender para você amanhã e essa bolsa provavelmente vai durar aí uns 5, 6 anos. Agora, se já é um produto que estava muito tempo parado no fabricante e depois foi para o produtor e depois foi para o lojista e você foi lá e comprou um produto que já tinha sido o sintético produzido há uns 4 anos e depois você comprou a bolsa, provavelmente essa bolsa ou essa roupa dure apenas 1 ano, 2 anos, de um inverno para o outro. Eu escuto muito, usei uma vez e esfarelou, essa marca não presta. E isso não está relativo à marca, e sim ao tempo de produção do sintético, porque sim, sintético com base PU tem uma vida útil que varia de 5 a 7 anos. Depois disso, ele entra no processo de hidrólise. Bom, mas todo sintético descasca? Claro que não. A boa notícia é essa. Por exemplo, a gente tem uma outra matéria-prima para a confecção de sintéticos, que é o PVC. E o PVC, ele não passa por esse processo de hidrólise. Então, ele tem uma vida útil muito mais alongado. Ele pode perder um pouquinho da tonalidade, ele pode ficar mais fosco, ele pode sim, se você armazenar em locais fechados e úmidos e nada arejados, ele pode ficar um pouquinho mofado e aí você perde a peça, mas esfarelar, este processo não acontece no sintético PVC. Então, entendam como o sintético é feito. Uma massinha que recebe um pigmento, que recebe uma gravação e que é colocado em cima de uma estrutura de tecido. Normalmente uma malha de algodão, ou uma malha de poliéster, ou uma malha spam, ou uma microfibra, e isso tudo são características do material que a gente vai falando aqui durante as minhas aulas. Mas sobre esfarelar, no PVC isso não acontece. Então eu tenho aqui alguns modelos de sintéticos, todos eles com base em PVC, e o substrato é a parte de trás. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma malha de algodão. É isso que garante a resistência desse material. Lembrando, gente, que o sintético, ele não é 100% impermeável e que qualquer produto químico que a gente passe em cima deste produto pode causar manchas e danificar, tá?
O sintético ele é um material considerado semi-impermeável. Por que semi? Porque na parte de cima nós temos PVC, uma base plástica, um polímero derivado de plástico. E na base de baixo nós temos um tecido. Então, aqui a água absorve, aqui a água escorre. Então, ele é impermeável? Não, ele é semi-impermeável, ok? A limpeza do sintético, ela pode ser feita exclusivamente com água e sabão. Então, cuidado, não passem thinner, acetona, álcool, nada disso nesse material para fazer a limpeza, tá? Porque isso pode estragar a laca do material, tirando o brilho, deixando fosco e também pode remover a pigmentação. Agora que você já conhece um pouquinho das diferenças, vocês vão me perguntar, Dani, mas como eu descubro se é PVC ou se é PU? Simples, quando você for comprar uma roupa ou uma bolsa, você consegue através da etiqueta, porque as marcas são obrigadas a informar qual é a composição. Se você achar ali atrás PU, poliuretano, pode ter certeza que esse material vai, em algum momento da vida, esfarelar. O couro, ele não esfarela. Outro detalhe, a gente não adianta ficar hidratando o sintético, justamente porque ele é um plástico. Então, hidratar não vai evitar o processo de hidrólise. A gente hidrata apenas o couro animal. Então, sintético não é couro porque não tem origem animal, tem origem plástica. Sintética é um material que vem para imitar, né? Mas não tem nenhuma origem animal e é muito importante que você conheça essas diferenças. Agora, você que está começando a costurar e quer comprar materiais e não sabe da composição, procure lojas que as lojas informam. A minha loja, por exemplo, informa qual é a base da produção do material, para que você saiba aquilo que você vai produzir para o seu cliente e possa trazer uma informação segura. Eu sou Dani Delinski. Se você gostou ou ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa seu comentário aqui, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. E eu volto a qualquer momento com mais uma dica para você que está começando na costura.